Você que não começou a nos assistir para essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, situada na Avenida dos Italianos, número 975. Se você tem uma Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 23. E eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo de número 3. Vai estar impresso ali. Se você tiver uma dificuldadezinha de achar, vai ao índice, ou se não, acompanhe ali. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus renova a aliança entre o Senhor. Então deu ordem ao rei e todos os seus anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, o seu testemunho, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo a palavra dessa aliança que estava escrita naquele livro, e todo o povo uniu a esta aliança. Querido, você pode se assentar. Eu queria, nesses breves momentos de culto que nos resta, falar sobre a perspectiva da renovação de uma aliança com o Senhor. Mas para nós falarmos de renovação de aliança, nós precisamos ter algumas compreensões de como funcionava ou de como funciona uma aliança. Parece que a aliança é muito mais do que um acordo. A aliança é um firmamento de propósito. A aliança é uma decisão que você segue ou que você pensa em seguir, sem a perspectiva de olhar para trás. Obrigado, irmão. No mundo judaico, existem alguns exemplos muito clássicos de aliança. Uma das maiores alianças que podemos dizer, ou podemos falar, é a aliança de Jesus Cristo conosco, homens pecadores, em ter o quê? Em ter divertido o seu sangue na cruz do Calvário. Essa é a maior aliança. Quando nós falamos de aliança, existem perspectivas bíblicas sobre a aliança. Vocês já viram? A palavra de Deus vira-se e diz lá em Gênesis: deixará o homem, seu pai, sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e eles serão o quê? Uma só carne. Princípio de uma aliança. O casamento é o cumprimento de uma aliança. É interessante esse texto, porque quando nós vamos ver a perspectiva de renovar, de fazer aliança, lá no Novo Testamento, Paulo dando recomendação à igreja de Corinto, uma igreja composta de estrangeiros, mas também tinha uma peculiaridade na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja portuária. E o que começou a acontecer? Com o advento do Evangelho chegando ao homem estrangeiro, ao gentil, como a Bíblia fala, algumas pessoas, sorrateiramente, começaram a ingressar na comunidade de fé. O cristianismo está avançando, o cristianismo está indo. Você vê literalmente, pelo que a própria palavra do Senhor diz, que alguns sacerdotes, alguns escribas, alguns fariseus, homens de Israel, estavam se entregando a Jesus. Quando o Evangelho alcança o mundo gentil, você tem o que nós chamamos de uma cultura que é classificada como cultura greco-romana. Então,
Vocês lembram lá em Atos que Paulo vai discursar no centro onde se encontravam os espíritos, os estoicos, e quando Paulo começa a falar, ele diz assim: o que esse contador de história quer falar? Porque Paulo fala sobre anastases, e uma palavra de cunho, de interpretação feminina, e eles atenienses pensaram o seguinte: ele quer falar de alguma divindade, apenas Diana, a grande deusa de Éfeso. E Paulo está falando de ressurreição. Então a filosofia era algo extremamente muito forte e que sorrateiramente começou a entrar dentro da igreja por uma doutrina chamada de gnosticismo, que é a doutrina do conhecimento. O que os gnósticos pregavam? Os gnósticos pregavam que o corpo é uma matéria lá. O corpo se decompõe. A morte de Jesus na cruz do Calvário tinha por finalidade não restaurar o homem no corpo, mas tinha por finalidade restaurar a alma, o psique, o espírito do homem. Então, essa doutrina, sorrateiramente, que era difundida na igreja, estava levando os cristãos a romperem a aliança. Daí Paulo fala assim: não sabeis vós que o homem que abandona sua esposa e se junta a uma prostituta faz o quê? Um só corpo com ela. Paulo faz menção do Gênesis: deixará o homem, seu pai, sua mãe e o quê? Estarão aliançados. É um verbo, no hebraico, que é o mesmo que colar, nikshera. Estão colados. Então o casamento é uma aliança. Por isso que diz que nós não podemos voltar atrás. Existe outro modelo de aliança no mundo judaico, que era aquela aliança onde duas pessoas, quando estavam aliançadas em acordo, eles iam comer juntos um punhado de sal. Se tem pressão alta, estava lascado. E o que? Por que comer um punhado de sal? Todo mundo sabe de uma coisa: o sal é o que? Preservador. Se você comprar um colchão mole e você salgar ele, botar na geladeira, embrulhadinho, você vai perceber que no outro dia aquela carne está com sangue. Você vai tirar o sangue, vai secar a carne, vai botar ela novamente na geladeira, pode ser que ela vai ficar um pouquinho ainda com sangue. Mas pouco, você vai ver, mas você vai perceber que daqui a alguns dias, a carne, por causa do sal, ela ficou desidratada. E aí vai virar o que se chama carne que alguns a gente botava no sol, quem é mais disso? Carne de sol, bota no sol. Mas você vai perceber uma coisa: a carne não vai o quê? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Lembra que Jesus falou isso para nós? Nós não podemos ser corrompidos, porque nós somos o sal da onde? Dessa terra. Então, o segundo modelo de aliança era quando duas pessoas estavam dizendo assim: nós estamos comendo esse punhadinho de sal para dizer que a nossa aliança sempre vai ser o quê? Vai ser preservada. Ela não vai se corromper. Existe um outro terceiro momento de aliança que você vai encontrar no mundo judaico. Se pegava um novilho, abria-se ele, atava-se as vísceras e ambos andavam ali. É interessante que você vai ver no texto bíblico que pelo sangue de Jesus foi inaugurado um novo e vivo caminho. Nós estamos na aliança com ele. Quarto modelo de aliança é quando você dá um presente a alguém. Dar presente a uma pessoa é uma coisa muito séria. Nós ocidentais temos o hábito de achar que presente é só para uma coisa de quê? Tipo, não, presente, quando você presenteia alguém, você está dizendo que você tem aliança com quem? Com aquela pessoa, ó. Você tem um amor, você tem um carinho.
ela pode contar com você. Por isso que você encontra um texto no provérbio, não lembro aqui agora, que ele fala que o presente muitas vezes pode ser o quê? Enganoso. Enganoso. Ele pode ser extremamente enganoso. Vocês querem ver um exemplo de presente? Quando a rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão, o que ela leva? Presentes, aliança. Tem uma aliança com você. Eu não quero só unicamente saber da tua sabedoria, eu quero estar aliançado contigo. Segundo exemplo de presente, Naamã, quando ele vai ser restaurado da lepra, o que o rei da Síria manda Naamã levar? Presente. Para dizer ao rei de Israel que tinha o quê? Aliança. E esse modelo aqui de aliança, quando nós voltamos ao Senhor. Só que o modelo de voltar ao Senhor para estar aliançado com Ele, não é ter um novo e vivo caminho, porque nós não inauguramos esse novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho foi inaugurado por Jesus Cristo, por ter vertido o seu sangue. Por causa dele, nós temos aliança com quem? Com Deus. Estamos aliançados com Deus. Mas nós temos que entender a perspectiva dos significados da exposição dessas alianças. O que é estar verdadeiramente aliançado com o Senhor? Sim, pelo Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Mas você vai perceber que o texto que nós acabamos de ler, ele traz a ideia de uma renovação de uma aliança. Por quê? Porque a aliança de Israel com o Senhor estava o quê? Corrompida. E muitas vezes, irmãos, Jesus inaugurou uma aliança com a gente, como Deus Todo-Poderoso. Mas o percorrer dessa caminhada para a Nova Jerusalém, pelos intempéries, pelos percalços da vida, muitas vezes corrompe a nossa o quê? A nossa aliança. É óbvio, claro, que quando nós nos encontramos numa perspectiva de corrupção de aliança, por causa de um ato, por causa de uma prática, o que nós vamos fazer? 1 João 1,9, ele nos convida a orar, pedir perdão, para que sejamos o quê? Perdoados. Só que na renovação da aliança, promovida pelo rei Josias, não bastou unicamente oração. É mais ou menos assim, irmão. Vamos entender a nossa aliança com Deus como nutrientes de alimento. Nessa aliança, há necessidade de um alimento chamado oração. Sim. Só que no nutriente para a alimentação de alimentos, para que nós sejamos munidos de proteínas, não basta somente a gente comer feijão. Não basta unicamente a gente comer o arroz. A gente tem que ter o ferro, tem que ter o açúcar, tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína, tem que ter o zinco, tem que ter o potássio, tem que ter tudo isso. Então, o que acontece na perspectiva desse texto? Você percebe que quando Josias chama o povo a se aliançar com o Senhor, não era unicamente voltar e se colocar pedindo perdão, mas era que fosse algo completo diante de Deus. Uma aliança com Deus envolve algo completo. Você vê uma coisa interessante, olha o que diz o versículo 2. O rei subiu à casa do Senhor, Ele foi lá naquele templo que foi construído por Salomão, a casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá. Foi todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o maior até o menor, e leu diante dele todas as palavras
Judá, rei da tribo do sul, ele convida os moradores de Judá, ele convida toda Jerusalém, ele pega o contexto religioso, ele pega desde o maior ao menor e diz: para que eu e para que Israel, para que nós estejamos aliançados com Deus, precisamos nos atentar ao que diz o livro da aliança. É a primeira coisa. Se nós queremos viver uma aliança, um novo e vivo caminho, se nós queremos viver uma aliança que faz um só com o Senhor, se nós queremos viver uma aliança que fala que é uma aliança que precisa ser preservada, uma aliança que não se corrompe, nós precisamos voltar ao quê? A palavra do Senhor. Vocês entenderam? Temos aliança com Deus, sim. Mas se nós não estivermos na palavra, pode haver ruptura com o quê? Com a aliança. O que você tem visto no evangelho desse tempo, dessa era moderna, é que muitos querem andar com Deus. Muitos querem ter vida com Deus. Mas como que estão querendo? Pelo âmbito turístico. Isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso. Porque não é o místico que vai determinar que eu tenho ou não vida com quem? Com Deus. O que o próprio Jesus falou? Vocês erram porque vocês não conhecem o místico. Porque se vocês conhecessem o místico, vocês conheceriam o poder de Deus. Foi isso que Jesus falou? Vocês erram por não conhecer a palavra. Tem que se usar. A nossa aliança em Deus está pautada nesse livro. Vocês querem entender isso de uma forma bíblica e ilustrativa? Elias, eu sou fã de Elias, vocês sabem disso. Quando Elias começa a caminhada de 40 dias, ele chega ao Sinai, o Horebe, monte de Deus. Ele vai para uma caverna. Vem um grande vento, um temporal, barulho. Deus estava? Não. Deus não estava. Mas você vai perceber que quando vem algo suave, brisa, quem estava no negócio? O místico, ele precisa, em todo momento, de muito discernimento, gente. Nós temos o hábito de achar que nós vamos ser pesados pelo nosso místico. Irmãos, a coisa mais fácil é eu conduzir vocês ao místico. Se eu chegar aqui, vamos começar o nosso culto, começa o culto e aí eu dou meia rajada de linguistante, já é que eu dei uma show, daqui a pouco como é que é o negócio? Só que muitas vezes, se nós queremos andar com aliança com o Senhor, nós precisamos voltar o quê? A palavra. É muito fácil, gente. Vamos começar nossa campanha de causas impossíveis e tal. Eu tenho aqui uma visão, Deus está me mostrando, eu vejo na tua frente uma grande bandeja, tal, isso, aquilo, outro, e Deus está preparando uma vitória para a tua vida, Deus está esperando. Aí, Deus me disse que entrou um homem aqui nesse lugar, e essa semana, já algum dia está passando muito mal, e eu vi uma coisa dormida, PA. Eu não sei bem o que é um PA, mas acho que é pressão arterial. Alguém tem problema de pressão arterial? Gente, eu não passo mal. Isso é complicado. Então, quando nós falamos de aliança com Deus, a aliança não é mística. A aliança é o quê? A palavra. Não estou dizendo que Deus não fale. Deus fala. O único problema que eu tenho por ser estudioso da Bíblia
é que quando eu vejo o mundo dos profetas, eu não vejo da forma como é hoje. Um profeta entregar uma profecia e ir embora. Você vai ver um profeta entrega 5, 6, 7, 8, 10 profecias. Tem alguma coisa errada nisso. Porque Deus nunca agiu o quê? Assim. O profeta ele nunca teve aquela questão de chegar e dizer assim, ó, eu vou dizer o número da tua identidade, o teu CPF. O profeta não, o profeta assim, assim diz o Senhor. Ele largava e embora, gente. Ele não precisa fazer CPF, identidade. Então, esse é o primeiro posicionamento. Josias chama todos a voltarem ao Senhor para renovar a aliança. Mas para que haja renovo de aliança, é necessário voltar ao quê? A palavra. Errais por não conhecerás. Então, o crente aliançado com Deus é um crente que maneja bem o quê? Ele está atento, ele é como a sinagoga de Bereia. Não é crente, não, é de Deus mesmo, é sinagoga de Bereia. Está lá o apóstolo falando, eles estão o quê? Esse é o primeiro posicionamento. Segunda coisa, o que compõe uma aliança? O rei se pôs em pé, junto à coluna e fez aliança ante ao Senhor. Para o quê? Primeira coisa, quando eles vão ao Senhor, quando eles vão à palavra, renovam a aliança, o texto informa no versículo de número 3 que existem alguns posicionamentos que foram tomados mediante essa aliança. Qual o primeiro? Guardar os seus mandamentos. Isso é fundamental. Vocês lembram o que Jesus ensinou para a igreja? Aquele que tem os meus, e esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado. O mandamento aqui de Josias é o mandamento pautado em lei. Em lei. Os 10 mandamentos é o quê? Mandamento. Aquilo que Deus mandou. Quando você pega o livro de Levítico, você vai ter leis, você vai ter estatutos, você vai ter mandamentos, você vai ter ordenança. Só que nós estamos falando de aliança no tempo de hoje. A palavra é o livro da nossa aliança. Qual é o mandamento de Jesus? Que ele diz, aqueles que têm o meu mandamento guardam, são que me amam. E aquele que me ama será amado do meu Pai. O mandamento de Jesus é simples, gente. O mandamento de Jesus consiste em 2 coisas: adorar a Deus e amar o próximo. Foi isso que ele falou de mandamento. Então, se nós queremos estar aliançados, nós somos desafiados, como diz, a voltar à palavra, guardar os mandamentos, os testemunhos, os estatutos, mas existe uma terceira coisa. De que forma? De todo coração. Mas para que eu e você estejamos aliançados com Deus, pela palavra, pelo mandamento, pelos estatutos, pelas ordenanças, por aquilo que Jesus nos ensinou, há necessidade de um novo coração. Ninguém consegue estar aliançado com Deus se não estiver munido de um novo coração. A palavra de Deus, em Jeremias, ela vai falar uma coisa muito interessante. O profeta diz que Deus estaria tirando um coração de pedra e dando um coração de carne. A primeira coisa interessante que nós precisamos entender é que dentro do viés da aliança, que me leva a palavra, a guardar os mandamentos de Deus e ter um coração, esse coração tem que ser sensível à voz de quem? Espírito. Um coração contrito, a Bíblia diz que o Senhor não o quê?
Um coração, buscar-me-eis, né? Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis todo o vosso coração. Um coração como nova criatura, um coração que está voltado no que a palavra de Deus diz, e por intermédio dos seus mandamentos nós vamos cumprir. O que estava faltando a Israel era isso. E muitas vezes o que está faltando a nós como igreja, lavada e redimida pelo sangue de Jesus, é isso. Coração contrito. Homens e mulheres que preservam a aliança. Homens e mulheres que são um só com o Senhor. Homens e mulheres que estão comprometidos em amor com esse Deus. E assim nós estaremos aliançados. E aí eu concluo. Pois se pôs em pé, junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para seguir, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança que estava escrito naquele livro. E todo o povo uniu-se a essa aliança. A aliança é um convite que muitas vezes o Senhor estabelece para nós. E muitas vezes, quando um convite a nós é estendido, cabe a nós aderirmos ou não a esse convite. Vamos dar um exemplo? Aquele certo texto de Josué 24. Se vos parece bem, servir os deuses que estão na além do Eufrates, da além lá do Rio, eu e minha casa o quê? Serviremos. Josué estava fazendo o que com Deus? Aliança. Quem hoje está predisposto a unir-se a essa aliança? Porque Josué, quando ele fala isso, sabe o que ele está dizendo? O texto original hebraico, ele não traz a ideia que só era Josué fazendo a aliança. O texto original traz a ideia que ele, como chefe do clã, ele está dizendo assim: eu, minha mulher, meus filhos, meus animais, meus servos, tudo que está aqui, debaixo da minha autoridade, faz o quê? Uma aliança. Por isso que você vai encontrar no texto agora, quando pegaram um livro, leram um livro, e eles perceberam: nós estamos guardando os mandamentos de Yahvé, nós não estamos seguindo o que ele falou, nós não estamos vivendo da forma como ele disse, porque o nosso coração está comprometido, a nossa alma não está voltada para ele, e quando eles leem o livro, como ele vai na frente dele, encaixou, e falou, Moisés pegou, e eles vão fazer uma nuance de dizer: todos nós também estaremos aqui aliançados com o Senhor. Então, que essa noite, meus irmãos, nesse culto de oração, seja um pontapé inicial para que nós estejamos indo ao livro, a palavra, para que nós estejamos guardando os mandamentos, para que nós estejamos com o coração puro diante dele, e com essa perspectiva crítica, possamos, de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, nos aliançarmos com o Senhor. Amém? Que Deus, nessa noite, em Jesus, poderosamente abençoe nossas vidas, e que nós possamos estar entendendo que somos chamados a ser um só com o nosso Deus e Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero agradecer você que nos acompanhou com essa live. Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Se você não tem uma casa espiritual, a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda pode ser a sua casa espiritual. Avenida 2, Italianos, número 975. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queremos terminar.